Esta é a sessão 141, 141ª. Agradeço a todos os presentes. Hoje é um dia complicado, é um sábado, é o Natal. A quem jantou comigo, agradeço ao Valdemar Ferreira Ribeiro, que é o mecenas deste clube da Água Preciosa, em Angola. A título individual, o Mário Lúcio. Convidei hoje para estar aqui o Ascenso Simões, veio de Vila Real para aqui, foi a data que nós arranjamos. A sessão vai durar 1 hora, termina por volta das 22h30. No final haverá um brinde, é oferta minha pessoal e do clube, a todos vós, e convido-vos para beber uma taça de champanhe. E agradecer, porque há aqui gente que vem, por exemplo, o Mário e o Joaquim, por exemplo, costumo ver ali, e outras pessoas já vêm aqui, sei lá, 130 vezes, e vêm de Samamento para aqui. Também, sabe que eu nasci em Samamento, ninguém gosta de mim, mas eles são de Samamento e gostam de mim. Alguns gostam, alguns gostam. Por fim, dou a palavra à plateia. Também está aqui o senhor do jornal O Cidadão, obrigado. Está ali o Moisés, também estou a ver, bem-vindos. Para, eu não vejo toda a gente. Aqui as pessoas tratam-se pelo nome, eu não vou tratar o Ascenso Simões por doutor, sei que é, mas... E não só, é doutorado. Agradeço, coloquem os telemóveis em silêncio. No final peço à minha mulher para não me fumar um cigarrinho e ficar aqui connosco. E tabaco. Se querem ir à casa de banho, é em frente e ali para a direita. Ascenso Simões. Nasceu em 1963, é de Vila Real, político português, foi deputado da Assembleia da República várias vezes, pelo PS, possui um mestrado em gestão, uma licenciatura em ciências empresariais e um bacharelato em administração autárquica. Aderiu ao PS em 78 e foi eleito... em História. Peço desculpa. Tenho que ir ver outra vez isso. Aderiu ao PS e foi eleito na Federação Distrital da JSD, certo? JS, perdão. Então, este aumento o ano. 20 anos após esse salto político, chegaria... Isso saiu daqui o PDS. Então também tenho que colocar aí, que eu já fui condenado e absolvido por tribunais. Eu não vou pôr isso. Tem que ser elegante. Antigo secretário de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil das Florestas. Fez parte do Conselho de Administração da ERS, entidade reguladora dos serviços civis. Foi presidente da TECAPROD, administrador da Luxisa. Retirou-se do Parlamento, isto é meu, não é da Wikipédia, em março de 2022 e regressou à sua atividade profissional. Sempre disse que não queria morrer político. Certo? Ascenso Simões é um político, isto agora é meu. Político, não político. Há muito tempo que Joaquim Jorge, que sou eu, procurava receber-me por dispensadores pela sua postura na vida política e por não depender dela, pois saiu pelo seu próprio pé. Ascenso Simões é um dos poucos políticos, se calhar é o único, que devolveu o subsídio de reintegração na vida civil. Em 2009 foi qualquer coisa como 27.439 euros. Apesar de ser atribuído quando exercia funções no governo, na altura como secretário de Estado da Administração Interna. Outro político que eu também admiro foi Ramalhianos, que não tem nada a ver com isto, mas que recusou também o pagamento retroativo a que tinha direito quando foi Presidente da República. Uma salva de palmas para o Ascenso. 10 minutos. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite do Joaquim Jorge e os dispensadores. Queria agradecer muito o convite que o Joaquim Jorge me fez e o Clube de Dispensadores e, principalmente, agradecer-vos a todos o facto de terem deixado as vossas casas para estar aqui hoje nesta conversa. Não será uma conferência, será antes uma partilha de opiniões. Será antes uma partilha de opiniões. Desculpe. Não faz mal. Nós vivemos num tempo em que a política é cada vez mais uma atividade em que os portugueses acreditam pouco. E acreditam pouco porque há a sensação de que os políticos são uma coisa à parte da sociedade portuguesa. E os portugueses têm razão. Os políticos são cada vez mais uma coisa à parte
dos portugueses. São uma coisa à parte dos portugueses no que diz respeito aos seus espaços de vida, são uma coisa à parte dos portugueses no que diz respeito à sua forma de olhar os problemas, e são uma coisa à parte dos portugueses no léxico e na forma como combatem e debatem as ideias. Isto está a criar um problema de separação dos portugueses relativamente aos políticos, que depois dá um caminho para que alguns extremismos possam nascer e ampliar-se. Quando nós olhamos para a radicalização à esquerda, em Portugal muito assente na radicalização progressiva do Bloco de Esquerda, ou que é um partido que não nasceu do radicalismo europeu, mas que se está a transformar no radicalismo europeu e outros partidos da extrema-esquerda europeia, da esquerda radical até europeia, e quando nós olhamos para o que existiu em Portugal no espaço do Parlamento português e no espaço da política, até no espaço da política autárquica. E se não for a cidadania a olhar para os partidos e implicar os partidos numa transformação desses mesmos partidos, então nós temos um problema acrescido, é que a prazo nós temos um radicalismo a tomar conta das decisões. Quando o radicalismo de um lado ou do outro toma conta das decisões, a normalidade da vida em sociedade deixa de existir. E, portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é que estes espaços que existem, em que várias pessoas, até pessoas radicais, até pessoas que podem estar nos universos radicais, estão em discussão, em debate, mas estão sentadas e estão a ouvir-se, possam ponderar os caminhos que nós temos a seguir. O ser humano não é por natureza radical, ou seja, a nossa vida comum é uma vida dentro de níveis muito moderados. Nós passamos a maior parte da nossa vida numa rotina de alegrias e tristezas, mas coisas que são relativamente normais, ou seja, que não nos tiram, só ficamos numa situação mais dramática, quando há alguém tem uma doença grave, ou há uma desgraça que aconteceu numa determinada circunstância. Mas na nossa vida, a vida das nossas famílias, e cada vez mais a nossa vida, cada vez mais prolongada no tempo, agora a chegar às 8 décadas, a nossa vida é uma vida normal, não é uma vida radical. Então porquê é que há cada vez mais políticos radicais? Porque os moderados não correspondem àquilo que são as pessoas comuns. E como não correspondem àquilo que são as pessoas comuns, essas pessoas comuns fartam-se de não terem respostas. E é aqui que nós devemos estar. Ou seja, quanto mais nós levarmos o debate com calma, com ponderação, com atenção, respondendo às questões e às interrogações que os cidadãos têm, melhor para a vida coletiva. Quando dois pais se sentam com os filhos à mesa e mantêm e se contêm naquilo que, em muitas circunstâncias, seria um par de tabefes e, noutras circunstâncias, berros altos, é melhor do que entrarmos num processo de escalada onde alguém vai perder. Ou são os filhos ou são os pais. E às vezes são os filhos e são os pais. Este núcleo da família deve ser a representação da sociedade. Quando nós deixamos de ter a moderação e o cuidado e a atenção, nós criamos um problema, que é o problema do corte, e inicia-se um problema de radicalismo. Quando a vida política tem estes novos condimentos, aquilo que se exige é políticos mais capazes. Porque é mais difícil estar no centro do que estar na radicalização. Porque a radicalização chama-nos naquilo que o homem tem de animal. E a moderação é muitas vezes cansativa. Um moderado pode ser monocórdico. Portanto, aquilo que nós precisamos é de moderados que não sejam monocórdicos. Nem no dizer, nem no fazer. E aquilo que nós estamos a assistir é que a moderação, quer ser em Portugal, por exemplo, dos partidos do centro, dos partidos democráticos, digamos assim, tradicionais, é de tal forma monocórdica no dizer e no fazer,
que as pessoas só têm vontade de desligar a televisão. E esse é o ponto. Ou seja, falta à vida política portuguesa e falta à vida social portuguesa, até na Igreja isso se verifica. Nós tínhamos no passado bispos que nos implicavam, e hoje nós não sabemos os nomes dos bispos, nem que eles são bispos. E a Igreja é de tal forma importante na nossa sociedade, mesmo para aqueles que não são crentes e aqueles que não vão à Igreja. Portanto, aquilo que nós precisamos é urgentemente que as pessoas que militam num espaço moderado se reinventem e que não se cansem de ir junto às pessoas. Ou seja, mais do que nunca, nós precisamos de gente que esteja com as pessoas, que se disponha a aprender com as pessoas e que não venda às pessoas modelos que estão ultrapassados. Aquilo que nós precisamos é de novos modelos de relacionamento social. Aquilo que nós precisamos é de ação por parte das pessoas. Aquilo que nós precisamos é de entender as dinâmicas cada vez mais presentes dos diferentes grupos sociais, que são cada vez mais heterogéneos, e responder a esses anseios desses grupos. Entre pessoas de 80 anos e pessoas de 20, não há nenhuma coincidência que não sejam os nomes e a partilha muito específica e especial e temporária de uma vida. Não há, no que diz respeito à esperança de vida, não há no que diz respeito ao mundo de cada um deles, não há no que diz respeito à tecnologia, não há no que diz respeito à forma de fazer, não há no que diz respeito à organização social, na organização familiar, à relação de trabalho, à mobilidade, ao entendimento do mundo, à língua base. Nós vivemos num tempo de tal aceleração que ou olhamos, compartimentamos as sociedades e somos capazes de responder a cada uma delas, ou o desânimo de cada uma delas se concentra todo e vai acabar por retirar capacidade às sociedades de se manterem em são pública. Portanto, eu acho que o nosso grande objetivo com a sociedade, esta, como qualquer outra do espaço ocidental democrático, é nós retornarmos à convivência social e retirarmos a autossuficiência da política para termos uma política agregada ao território, agregada aos movimentos sociais, agregada aos movimentos de espaço, de empresa, de serviço, de convívio. E é por isso que eu me predisponho a apresentar livros, a participar em conferências, a falar em fóruns, porque é isso que eu acho que é cada vez mais importante para provocar as pessoas, para as obrigar a participar, para as mobilizar, para dar energia a movimentos novos que o país precisa, os territórios precisam e que a sociedade portuguesa precisa. E esta introdução leva-me ao tempo de hoje. Eu acho que nós temos um problema neste momento, que é o problema de termos perdido referências na nossa sociedade. Nós hoje temos um problema que é de não conseguirmos encontrar, nós, enquanto cidadãos, pessoas, espaços, onde nos possamos sentir agradavelmente queridos. E a maior parte das pessoas refugiam-se no entretenimento para substituir aquilo que vai faltando de elaboração e crítica intelectual. Vou já terminar. O facto de nós hoje termos milhões de pessoas ao final da tarde, antes do telejornal, a verem o preço certo, não pode desconsiderar o preço certo. O que tem que nos fazer levar a pensar é até que ponto nós transformamos a nossa exigência intelectual no entretenimento que nós vamos tendo e a capacidade que nós temos de entender a nossa própria sociedade.
O Fernando Mendes é o elemento mais revolucionário porque dispõe as pessoas e que as pessoas estão cada vez menos disponíveis para o enfado, para a tristeza e para a incompetência que os nossos dirigentes, os nossos governantes nos têm trazido nos últimos anos na nossa vida social. Antes de começar, disse aí uma coisa verdade. Eu tenho dificuldade em ter gente para vir aqui. Eu, se começasse hoje o clube, não conseguia chegar onde cheguei. 19 anos, 141 votos. Eu estou sempre a dizer isto porque as pessoas pensam que isto é uma brincadeira. Mas eu antigamente tinha gente a ligar-me a pedir para vir falar. O que, se me permite, antes, porque isso fez-me refletir, é que agora também há muitos canais. E isto, estar aqui, vir Vila Real aqui, volta para casa, estar aqui à nossa disposição, entre aspas, é preciso disposição e gostar. E a maioria vai à televisão, há vários canais, ou vai ao NO, ou NAU, ou vai à CMTV, e é muito melhor do que estar aqui. E, portanto, quer dizer, Só que dentro de televisões, que eu também faço, ou também cá está amanhã, se quiserem ver, tal. não tenho nenhum feedback daquilo que as pessoas Claro, e aquilo estão a ouvir. Claro. E se eu não tenho feedback nenhum, eu faço a minha análise na minha perspectiva. Claro. Será sempre uma perspectiva limitada e uma perspectiva, por vezes, pode não coincidir nada com aquilo que as pessoas esperam ouvir. E esse é que é o ponto central. É verdade. Ora bem, vamos aqui umas perguntinhas, gostava que fosse sintético, se puder, que era para eu fazer as perguntas. Portanto, o PS foi responsável pelo aumento extraordinário permanente de 1,25 nas pensões até 1.500 euros, mais ou menos, e na mudança de IRS jovem. Acha que o PS fez um brilharete ou não? E defende sempre os que mais precisam? Eu fui vereador, fui candidato 2 vezes a uma cara. A primeira vez quase ganhei e tinha 29 anos. Felizmente não ganhei. Porque tinha sido uma desgraça. Não se pode pedir a alguém com 29 anos que seja presidente de uma Câmara como Vila Real sem ter vida. E portanto, eu aprendi uma coisa enquanto fui vereador da oposição. É que todas as boas propostas que um vereador da oposição faz, quem tira os louros é o presidente da Câmara eleito. Portanto, aquilo que a oposição faz de bom no país, por exemplo, no que diz respeito às pensões, quem tem o lucro político das pensões é o governo. Mas os partidos também não podem ser única e simplesmente da oposição. E o Partido Socialista, no que diz respeito a esta questão das pensões, havendo folga orçamental para isso, fez bem ter apresentado esta. Há, contudo, uma divergência que eu tenho relativamente, e disse isso ao líder do Partido Socialista, quanto a este método de aumentar as pensões, não são mais baixas, elas são todas, uma pensão de 1.300 euros já é das mais altas que nós temos. O que nós precisávamos verdadeiramente era que nenhum pensionista tivesse uma pensão abaixo de 500 euros. Nós temos dezenas de milhares de pensionistas que têm pensões abaixo de 300 euros. Mas então, acha que isto foi bom? Ou foi... E aquilo que nós devíamos estar a fazer era, as pensões aumentam nos seus valores, e aquilo que nós devíamos estar a fazer era retirar a pobreza encapotada que nós hoje temos em muitos pensionistas que não têm os mínimos dos mínimos para poderem viver. E era este devia ser o caminho. Ou seja, nós temos disponibilidade, então, as pessoas todas que têm pensões abaixo de 500 euros, nós vamos dar aqui um crescimento, vamos dar a todas elas valores até chegarmos aos 500 euros. Mas o Achille sabe que há 1 milhão de pessoas que não fez descontos e têm. Mas vamos lá ver. 400 ou 500 milhões de euros. Mas o problema não é esse. Eu não estou a dizer que se faça tudo num ano. O que eu estou a dizer é que se faça num processo, que se faça num progresso. O que nós não podemos ter é pessoas que têm uma vida de trabalho. Elas não fizeram descontos, mas trabalharam de sol a sol. Ou de sol a... de noite a noite. Porque não havia regime de segurança social. Porque nós não podemos deixar essas pessoas encostadas num canto. Mas eu tenho amigos que se gabavam que não faziam descontos e depois nos últimos anos faziam para ter uma boa pensão. Mas sabe disso? Vamos lá ver, nós não vivemos, nós não decidimos as políticas públicas com base na chicospetice. Nós devemos
ter uma visão perante as circunstâncias do país. Ou seja, é claro que vai haver sempre gente que anda no limite da localidade. É claro que vai haver sempre gente que aproveita as oportunidades. Isso é da vida. Isso nós todos, quando chegamos à maioridade, começamos a ver que a chicoespertice é normal. E convivemos com ela. Mas temos que denunciar. Nós temos que saber trabalhar essa chicoespertice. A primeira coisa que existe, por exemplo, quando nós estamos na escola, é percebermos que o filho da professora do lado tem melhores notas que alguns dos mais E inteligentes. está na melhor turma. E essa é a primeira chicoespertice, que é dada aos alunos que ainda não sabem o que é chicoespertice, mas passam a saber. Portanto, esse é o ponto da nossa exigência enquanto sociedade. Ou seja, no tempo em que eu andava na escola, levava-se um galo à professora, não para que ela melhorasse o meu desempenho, mas para que ela não me tratasse abaixo de cão. Eu, por acaso, até era dos melhores alunos, mas que sentia, eu próprio, que outras pessoas na sala, fruto das suas circunstâncias, por acaso eram burros quem-socos, tinham outras vantagens relativamente àquilo que nós estávamos a tratar. Era uma cidade pequena, era uma cidade ainda muito estratificada e isso se verificava. Nós evoluímos muito nessa circunstância, mas ainda não estamos longe, de atingirmos esse... Não vou conseguir fazer as perguntas todas, mas também não tem importância nenhuma. O governo é fazedor ou limita-se aos PowerPoint e pouco sai do papel? Por exemplo, o que é que eu me lembro que o governo fez? Foi o escudo, foi agora aquela apps, Quer dizer, se o senhor me perguntar, nós temos um governo melhor que o anterior, eu diria que nós temos um primeiro-ministro pior que o anterior e temos alguns ministros melhores que os anteriores e alguns ministros piores. Muito bem. E, portanto, eu acho que ainda estamos longe de perceber verdadeiramente o que é que este governo pode ser. Então, o governo é... Nós temos eleições fruto de uma circunstância que o próprio governo, com maioria absoluta, criou. Não foram eleições normais. Ou seja, quem criou as eleições foi um governo que tinha maioria absoluta e que a maioria absoluta caía todos os dias. Ou seja, foram 2 anos em que não havia semana nenhuma que não houvesse um caso. Portanto, não se pode dizer que tenha sido a oposição que derrubou o governo, que houve não, foi o governo que se esfarelou, sim. Agora, este governo nasceu de uma emergência, que foi haver eleições ainda provocadas por quem tinha uma maioria absoluta, e haver uma certa impreparação, juntando-lhe uns rapazes que vêm da JSD com algumas debilidades, mas outros que também têm alguma competência, não é? Ou seja, E umas raparigas também. Bem, por exemplo, dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não tem competência para o cargo, tem. Dizer que a Ministra da Justiça não tem competência para o cargo, tem. Dizer que o Ministro da Coesão não tem competência para o cargo, tem. Mas o Paulo Rangel pensa que o governo começa e acaba nele, desculpa. Mas isso são apreciações pessoais de quem conhece o Paulo Rangel. Eu só o vejo numa perspectiva de olhar o comportamento dele com as suas realidades próprias e com as suas excentricidades próprias. Mas agora posso fazer essa pergunta que tenho aqui. A mim mete-me em confusão é o Castro Almeida, que é Ministro Adjunto da Coesão Territorial, é contra um organismo para fiscalizar as autarquias. E a Rita Judice, que é a Ministra da Justiça, quer a criação de um organismo autónomo. Mas isso, deixa-me só acabar, parece que não estão no mesmo Conselho de Ministros. A Ministra da Administração Interna, Margarida Velasco, sempre que vem falar, é o que se vê, em total de sintonia com ela própria e sem a força de comando. Nuno Melo, aquela peripécia de ir encontrar-se com o Almirante. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, enfraquecida e vítima da sua própria feitio e maneira de ser. Então estes senhores não estão no mesmo Conselho de Ministros? Estão. E em todas as equipas, infelizmente, os governos não têm suplentes. Porque em todas as equipas há problemas. Há uns tipos que saem piores que a encomenda, e alguns até caros. Isso se vê nos mercados de transferências dos jogadores que depois chegam a um sítio e saiu macia. Estava podre, já por dentro. Mas, vamos ver. A circunstância, o Ministério da Saúde é um ministério muito especial. Porque o Ministério da Saúde devia ser gerido, devia ter como ministro um gestor. Mandou para a rua. O Fernando Araújo foi... O Fernando Araújo era um médico, mas não era um gestor.
conhecia bem o Ministério, mas também tinha os seus problemas e as suas cliques. O Paulo Macedo, que foi Ministro da Saúde, tinha uma ideia de transformação no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem vários problemas, tem um conjunto de maçonarias internas que se vão alinhando de acordo com os tempos e de acordo com os modos. E o que nós precisávamos era de olhar. Nós somos um país tão pequeno e gastamos tantos recursos no Ministério da Saúde que não há especialista internacional nenhum que chegue a Portugal e diga assim: como é que vocês gastam tanto dinheiro para que serviço que prestam? O problema é no sistema, o problema é engenharia pura de perceber onde entra o dinheiro, como é gasto, como se organiza o trabalho, como é que se responde ao cidadão e na avaliação concreta. E a ordem dos médicos é um problema. Bem, Houve uma altura que, se me permite, estou a gostar desta conversa, eu tenho amigos médicos que diziam que não deviam abrir vagas para eles serem poucos e serem mais importantes. Desculpe, mas diziam-me a mim isso. Mas isto é um problema antigo do país. As corporações foram sempre... Por exemplo, em Espanha, existe uma ordem dos médicos, ou uma Câmara, e eles têm competências de avaliação meramente ética e técnica. O que diz respeito ao acesso à profissão é gerido num departamento do Estado. Portanto, é o Estado que diz: nós precisamos de tantos especialistas, vamos abrir tantas vagas de especialistas e vamos colocar esses especialistas num determinado sítio. Agora, quando a Ordem dos Médicos é ela própria a entidade que dá parecer vinculativo quanto à criação de faculdades de medicina, que determina o número de vagas para a especialidade, que avalia o comportamento das políticas governativas e se transforma num sindicato. E temos aqui um problema, ou seja, em vez de termos uma ordem dos médicos, que é um elemento central para ajudar na política de saúde, nós temos a ordem dos médicos a contrariar aquilo que devia ser o seu próprio papel. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa que é uma coisa que me irrita. Está um governo e depois há sempre exonerações, por exemplo, que não percebo, porque no fundo também quando falou ali numa coisa, quem não é militante de um partido é um herege. Eu já fui convidado para programas da televisão e me perguntaram: o senhor é de direita ou de esquerda? Eu não sou de direita nem de esquerda. É militante do partido? Não sou. Pronto, então não vai mais. Quer dizer, uma pessoa não tem que estar catalogada, pensa pela sua cabeça. A Ministra da Saúde fez com que o diretor executivo, Fernando Araújo, fosse embora. Depois o Presidente do INEM estava lá há 9 anos, alegando quebra de confiança, foi nomeado outro, é preciso que se lembre aqui, nem chegou a tomar posse. A Presidente do Instituto de Segurança Social, Ana Margarida Vasques, também apresentou a demissão e foi uma estupefação por causa do IRS, aquele acerto dos pensionistas. A Diretora do Centro Nacional de Pensões, depois o Governo afastou da parte pública, que gera as participações do Estado, liderada por José Realinho de Matos, atitude que eu também não percebi, e agora a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, mandou embora a Francisca Carneiro Fernandes e pôs lá um senhor que se chama Nuno Vassalo e Silva. Mas então, quer dizer, só ficou da PJ, mas então entra no governo, vai tudo embora. Bem, eu fui nomeado, tomei posse no dia 14 de março de 2005 e até setembro de 2006 nenhum dos dirigentes que eu tutelava saíram. Só posso dizer da minha experiência. Ok. Vamos continuar. Percebi tudo. Outra coisa. Agora o DCIAP, Departamento Central de Investigação, investiga as coisas e depois critica o fim, quer dizer, vai acabar o visto prévio do PRE até 750 mil euros, isto é, o fim do visto prévio do Tribunal de Contas para todos os projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, abre a porta a abusos e avisou o diretor do Departamento Central de Investigação, Rui Cardoso. O que é isto? Vamos ver. O que é que acontece com um concurso público? Um concurso público acima de 75 mil euros deve ter visto, às vezes, depende das situações, mas normalmente devia ter um visto, se for um concurso público, do Tribunal de Contas. Aquilo que nós estamos a assistir é que o Tribunal de Contas deixou de ser um tribunal ao serviço do país e passou a ser um tribunal ao serviço da sua burocracia.
e atrasa, há vistos do Tribunal de Contas que chegam a demorar 1 ano para que possa fazer falta de meios para já... Não se sabe. Não se sabe. O que eu sei é que o Tribunal de Contas é hoje uma das principais instituições que atrasam o nosso próprio desenvolvimento. Agora, a corrupção e o tráfico de influências e o amiguismo existe para além do visto Tribunal de Contas. O visto Tribunal de Contas não é uma chancela para se dizer aqui há corrupção ou aqui não há corrupção. O visto Tribunal de Contas, a única coisa que avalia é se o processo foi correto. Agora, se aquela empresa que até ganhou aquele concurso e entregou nas berlengas uma mala com dinheiro ao tipo que vai adjudicar aquilo, o Tribunal de Contas não tem nenhum meio para saber isso. Portanto, vamos lá ver. Nós também temos que conhecer a realidade, que é uma coisa que os magistrados do Ministério Público conhecem cada vez menos. Nós hoje temos magistrados do Ministério Público que não têm nenhum conhecimento da realidade, que entram no SES com 24 anos ou 25 anos, cada vez com notas mais baixas, são cada vez piores porque não têm outro sítio para ir, que entram no SES, fazem o SES, depois fazem o estágio e depois vão para um tribunal sem nunca conhecerem a vida de coisa nenhuma. Ou seja, então nesse caso, eu por acaso sou a favor que uma pessoa só devia poder exercer um cargo. O que vou dizer é uma heresia, mas eu com mais de 35 anos. Não, mas o problema é que... Como é do presidente, só pode ser eleito com mais de 35 anos ou 35, qualquer pessoa não podia exercer um cargo. O que nós devíamos era, no que diz respeito ao Ministério Público, que é uma entidade especial, que é uma magistratura especial, e que não pode ser equiparada a magistrados sociais, que esses sim são detentores de um poder público e exercem um poder da República. Os magistrados do Ministério Público são elementos da administração pública e devem exercer nesse universo, tendo em conta as orientações políticas da investigação criminal. Esta gente devia ter uma permanente requalificação. Sim. O magistrado do Ministério Público não pode ficar 30 anos, 35 anos, sem saber nada de informática, sem saber nada de procedimento, sem saber nada da realidade concreta, sem saber como é que se faz um concurso, sem saber verdadeiramente como é que se aplica o Código dos Contratos Públicos a uma realidade territorial, sem se perceber que num concelho onde salva uma bomba de gasolina, para se aplicar o Código dos Contratos Públicos, se aplicar o Código dos Contratos Públicos, tem que esse concelho pagar a gasolina de outro concelho. Faz algum sentido num concelho de Barracos, onde só há uma bomba de gasolina, ser aberto um procedimento para que aquele concelho possa contratar gasolina no outro concelho? Portanto, o excesso é contra a burocracia. Não, eu sou contra isto. O que eu sou contra é isso. Não queria dizer o termo. Mas é preciso ver a realidade das coisas. É claro que o Presidente da Câmara, que está-se marimbando para o Código de Contratos Públicos e diz, olha, vai ali meter aquela bomba que vem daqui. Muito bem. Não é? Ou seja, mas isto há aqui algum princípio de corrupção? Há aqui alguma tráfico de influências? Não, é a realidade concreta. É a realidade concreta. Mas olha aqui uma coisa, mas eu acho pior, é que estive a ver aqui, a Agência Anticorrupção, que se chama MENAC, nunca compra bens e serviços por concurso público. Existe para combater a corrupção, mas depois nunca lança um concurso público para a aquisição de bens. E depois eu estive a ler, o presidente, juiz jubilado, usa carro de serviço como motorista para se deslocar de Ponte de Soura, onde mora, e a sede do MENAC fica em Lisboa. Não pode fazer isso. Pois, mas os magistrados podem fazer. Isto é um exemplo, sabe que às vezes é a ponta do iceberg de tudo que se pode fazer. Quer dizer, isto é um péssimo exemplo. É isso que diz, as pessoas vivem num mundo deles. Mas está mal. Há um princípio nas magistraturas portuguesas que é o princípio da desconfiança. Não o princípio da confiança. O princípio da desconfiança. Quem nos chega é criminoso. E, portanto, eles têm sempre a perspectiva de que o outro é que é o criminoso. E eles, se fazem um ajuste direto, aquele ajuste direto foi um ajuste direto correto. Okay. Se eu tenho um carro como motorista, mesmo não tendo direito a ele, eu acho, pela minha função e pelo meu cargo de ter sido juiz, conselheiro jubilado, tenho direito a ele. Não é? Portanto, é um mundo à parte. Já que falou aqui
daquilo que o Tribunal de Contas relacionado consigo é, explique lá, eu estou à vontade consigo. Como é que foi esse arrufo lá com aquele polícia? Eu não percebo, eu acho que o senhor teve razão, o senhor queria parar dentro do Parlamento e ele não o deixou parar, eu não percebo, não percebi bem aquilo, desculpa. Explique lá isso aqui. Com o polícia foi uma coisa assim. O polícia quis defender a sua própria autoridade, ele disse que eu era deputado, queria passar para o parque, e ele disse, por aqui não passa ninguém. E eu mostrei-lhe o cartão do deputado. Ele disse, eu quero lá saber, os deputados são todos uma merda. E eu saí do carro, estacionei, saí do carro e disse assim, os deputados não são todos uma merda e eu vou passar. E eu dei uma ordem de prisão. Isso criou um processo. Na primeira instância eu fui julgado, fui condenado. Mas agora... Está bem, mas temos notícias. É o que questão das notícias. Ou seja, o tipo foi condenado porque insultou a polícia. Não. Não, mas já está. Isto fica lá no lastro na internet. Quem quiser ver só vê uma parte, não é? Ou seja, claro, é a senhora juíza, a administração pública, dizer que eu era deputado, que devia ter calado, que não devia ter dito nada, que não devia ter sido do carro, que quando saí do carro encostei à perna da polícia, essa coisa toda. E depois o chefe, o comissário que foi chamado, o tribunal tem a fotografia para falar com ele, e ele chegou lá e disse, não falei com o senhor deputado, eu não falei com o senhor deputado, tem fotografia ali. E as magistradas não quiseram saber disso. E as testemunhas todas a dizer, a Rita e as magistradas não quiseram saber disso, por conta. Houve um recurso para o Tribunal da Relação, e o Tribunal da Relação mandou repetir o julgamento. E as senhoras juízas repetiram o julgamento, mantendo tudo na mesma. E o Tribunal da Relação acabou com isso. Pronto. Foi chato, pois claro, foi chato. Foram 2 anos em que as coisas andaram pelos tribunais, andaram pelos jornais, as notícias só são as notícias más, não houve uma notícia de que eu fui absolvido. Mas, entretanto, eu paguei advogados, não paguei custas porque ganhei, mas, pá, é assim, pronto. Mas isso é uma coisa que nós todos na vida política. Olha aqui uma coisa, o senhor tem um feitinho muito especial, eu gosto, é um malandro. Essa relação com o Costa, o senhor atirou-lhe a matar, e olha que eu achei que ele recuou, porque eu, sinceramente, estou de acordo consigo. Uma pessoa não pode ser criminosa e se andar a dar cabo, viver numa casa paga pela Câmara, e o senhor tomou uma posição frontal na Câmara de Loures, e muito bem, deixe-me só acabar. É uma área que eu percebo, como professor. A senhora da Câmara Municipal de Alto de Piarça, para mim tem total razão. Então vai lá um tipo com um Mercedes ou um PM, o Domingos está aqui, e tem escalão lá. Eu passo a explicar, não paga os livros, não paga viagens, não paga refeições. Então tem dinheiro para um carro de 50.000 euros, para vocês perceberem, e não tem dinheiro para uma refeição de 4 euros. Ou 5. E, portanto, o que é isto? É uma coisa que eu luto, que muita gente diz, és invejoso. Não sou. Eu tenho o direito, se pago impostos, a saber de onde é que vem a riqueza de uma pessoa. Não é por menores. Mas eu vou-lhe responder com uma coisa mais terra. Diga. Quando o senhor ouve o Dr. Menezes a falar do Dr. Rui Rio, percebe o caso. Porque o Dr. António Costa não estava a falar sobre o outro, estava a falar sobre o Pedro Nuno Santos. Eu sei. E, portanto, o caso com o Dr. António Costa não era nada coisa nenhuma. Era ver como é que eu, a partir de um caso, vou encalacar os detalhes de alguma coisa. Mas ele foi esperto, porque não foi só ele a escrever o artigo. Pois, mas os outros não contam. Os outros eu digo para eles estarem lá. O Dr. António Costa, eu contei isso assim, que direto. Eu sei. O Dr. António Costa, no dia anterior a publicar o artigo, mandou uma mensagem a dizer: vou publicar o artigo contra esse tipo que só está a pôr em causa a património do Partido Socialista. E eu escrevi-lhe uma mensagem do WhatsApp que não era uma mensagem, que parecia um daqueles panos que há nas casas de banho, que uma pessoa puxa e aquilo nunca mais sai. Então, aquilo sai em contínuo, não é? E escrevi-lhe uma série de coisas e diz: olha, se tu fizeres isso, não vou dizer isto na sua vida. Portanto, ele, quando publicou, já sabia o que eu ia dizer.
verdadeiramente, o Dr. António Costa é uma pessoa muito especial e, em muitas circunstâncias, age com uma certa visão possível. O Dr. António Costa anunciou 2 vezes, em 2 momentos especiais também, a minha morte política. E depois convidou-me para secretário de Estado dele. O problema do Dr. António Costa é que os grandes líderes, os grandes homens também têm as suas fraquezas. Mas ele é inteligente, pôr um inimigo à beira dele. O problema é que às vezes é melhor ter um inimigo à nossa beira do que não ter à solta. Eu conheço o António Costa desde 1978, era muito miúdo. Eu conheço o António José Seguro desde 1980, éramos muito miúdos, e conheço o engenheiro José Sócrates desde 1975, muito mais miúdo. Conheço cada safardana destes como as minhas mãos. Mas não me respondeu à pergunta. Portanto, O que é isso dos sinais exteriores de riqueza? Isto é? Não, é os sinais. É a senhora, cada autarca conhece o seu. Cada autarca, como Presidente da Câmara, quando é eleita, conhece a realidade sobre o governo. Não fez nenhuma ilegalidade. Não, mas o problema é não estou em cima. Mas o problema. Não caíram todos. Alexandre Leitão. Mas essa senhora também ainda tem que fazer o seu percurso e também ainda está a aprender. Ou será que quer ser candidata a Lisboa? Olha que seja. Pelo menos ficamos nos verdes dela. O problema, ou a Louros, ou a Eiras, que é melhor, ou a Exaltina, e mostrava o que é. Agora, nós temos muita gente no Partido Socialista que também diz muitas asneiras. Não é? Ou seja, e principalmente no Partido Socialista, que desde a geringonça achou que encontrou o Nirvana. A geringonça não foi a Nirvana, a geringonça foi uma circunstância. E quem não entender que a geringonça foi uma circunstância, vai andar toda a vida a penar que não voltou ao governo. Eu não sou futurologista. Para se votar ao governo, a única coisa que o partido tem que fazer é ser um partista moderado, o partido moderado e centrista. Um partido verdadeiramente social-democrata, que chega às classes médias, que queira que as pessoas tenham uma boa vida, que quem trabalha cresça, que quem anseia chegue lá, que tenha as forças mais dinâmicas. É isso que o Partido Socialista tem que fazer para chegar ao poder. Agora, andar aqui com propagandas de género, propagandas dos coitadinhos, mais um subsídio, isso é tudo o contrário daquilo que foi sempre a história do Partido Socialista. Já estou a ver o ministro quando... Não está nada disso, acabou. Quando o Nuno Santos for o primeiro-ministro. Não, isso está tudo... Venha aqui com ele. A vida política, eu tenho 61 anos. A vida política tem que se fazer na altura do Quem tem 61 anos já só fala para poder ser ouvido. E mais do que falar, já é um excesso. Por uma razão simples, já não tenho paciência para aturar determinados tipos a quem só lhe apetece dar uma parolada. Deixa-me só aqui fazer mais uma pergunta, que vai ser sintética. Está de acordo que se restringe acesso a estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde? Depende dos estrangeiros. Por exemplo, é verdade que há gente que vem, grávidas que vêm cá ter o bebê. Não sabemos. Mas isso soubemos. Soubemos, temos que agir. Fazer o quê, então? O que pagam? Se me disser assim, se forem estrangeiros brasileiros, devemos impedir? Não. Se forem estrangeiros de todos os países que falam português, devemos impedir? Não. Se forem estrangeiros de todos os países da União Europeia, devemos impedir? Não. Então quantos é que são? Poucos. Vamos saber quantos são. Para depois tomarmos uma medida. Agora, estarmos a dizer os estrangeiros... Não residentes. Não, mas com certeza. Com certeza que não são os residentes. Porque todos os indocumentados são não residentes. Ok. Nós temos... a nossa estrutura de imigração em Portugal, e comigo, é 70% brasileiros. Depois... Já não digamos. 70% num momento, há 2 anos atrás, vinham para Portugal, eram 70% brasileiros. Eram já só 10% dos países africanos. Nós já tivemos as camadas todas que já estavam cá, e depois
vêm as famílias e já não são novos imigrantes, e o resto, maioritariamente, eram franceses, ingleses e italianos. E depois tínhamos um residual, cerca de 10%, que é de Nepal, do Paquistão, da Índia. E nórdicos? Não temos nórdicos. Não temos nórdicos. Nós temos, esses nórdicos são de países que vêm semestralmente a Portugal passar o inverno, mas não são imigrantes, não é? São reformados, de elevado potencial e que vêm cá para terem benefícios nos impostos. Eu vou fazer a última pergunta e depois dá-vos o debate. Não vou embora no fim, que temos aqui champanhe, passamos aqui um bocadinho com a Ascenso e comigo, se quiser. Porquê é que apoia Mário Centeno e assim queira vir aqui à Presidência da República? Porque acho que nenhum político que esteve no ativo nos últimos 30 anos, 40 anos, tenha condições para ser eleito Presidente. Por exemplo, Marcos Mendes. Marcos Mendes, o Dr. Marcos Mendes, nós temos um atual Presidente da República que é comentador. E os portugueses estão a utilizar os presidentes comentadores. Mas, por exemplo, o Paulo Portas pode ser um bom Presidente da República, sob o ponto de vista institucional pode. Mas Paulo Portas é, sob o ponto de vista do eleitorado, o Presidente da República que se espera, não. A Ana Gomes, teoricamente, pode ser Presidente da República? Pode. Mas a Ana Gomes, no seu radicalismo, pode ser eleita? Não. E o seguro? Quem é o seguro depois de tantos anos afastado da vida pública? E o Santana Lopes? O Santana Lopes é... Sabe que eu acho uma coisa? Santana Lopes é um homem simpático. Eu antigamente, há 2 semanas, disse-lhe uma coisa, eu penso que ele não gostou. Ele passou de animador de congressos para animador de eleições. Santana Lopes é um homem simpático. Santana Lopes é ninguém, eu acho que não há em Portugal ninguém que tenha antipatia por Santana Lopes. Eu digo isso. Mas eu acho que o Santana Lopes é daquelas pessoas que nós podemos sentar à mesa e que no final ficamos. Ele não nos cria problema. E o Almirante? Não sei quem é. Ou seja, como é que eu posso saber quem é o Almirante? Não, isto não sabe o pensamento político. Não sei quem é. Eu não sei quem é a família dele, quantos filhos tem, onde é que viveu, quantos inimigos tem, o que é que pensa sobre as coisas. É casar-se 2 vezes. Está bem, não sei. Não fui à procura. Ou seja, eu acho que um Presidente da República, é o culminar de uma vida. Uma vida sindicada. Com as suas grandezas e com as suas misérias. Olha, mas não concordo com o que está a dizer, porque nós conhecemos do Marcelo a vida dele e mais valia às vezes não conhecemos do filho que ele arranjou. Não, mas Vamos ver. Eu não apoiei o Marcelo, eu felizmente, no meu partido, fui um dos poucos que nunca apoiei o Marcelo. Eu também não. Estou aqui a dizer isso, acho E até fiz uma coisa que... E, olha, desculpa, nem conhece a mãe dos filhos, nunca soube falar nada da sua É. Nem interessa. Mas o Marcelo é... Já é para a Assembleia, isto É daquele lado, é daquele lado. Não, isto já é... Mas está a chamar a minha atenção. Mas é que só controlar. Vamos passar então para... Não. Aquele senhor é do PSD, eu já conheço. António E com muito gosto. Exato, eu sou independente. Não, mas com muito gosto. Desculpa, eu não estou a insultar o senhor. Não, de maneira alguma. Vamos lá, quem é que quer falar? O senhor não quer falar? Não. Não. Então quem quer falar? Pois a democracia tem isto, a gente dá a palavra às pessoas, elas ficam lá em Está a gostar? Sabe que Está a gostar? há uma coisa, eu quando era líder da JS, portanto, nós fazíamos uma coisa muito engraçada. Quando havia assim formulários, cada um à entrada tirava um papel com um número. E as pessoas tiravam o papel e depois de introduzido o tema, punha-se uma coisa com os números todos e tirava-se o número e a pessoa era obrigada a falar. Não, mas aqui, as pessoas aqui falam. E porque...
Porque isso até na nossa escola acontecia, ou seja, de certeza absoluta que todos viveram aquela coisa de toda a gente se sentar na última fila para a professora não nos andar ao chão. Não, só, E olha, há outra coisa, o Medina Queira uma vez esteve aqui e disse-me que foi à lista telefónica e evitou pôr o nome da filha, com o nome para não ser dos primeiros, para não ser sempre chamada. Os professores não chamam os primeiros e nunca chamam os últimos. E ter um nome normal. mas isso agora já me dá. É normal, os americanos e os ingleses têm um modelo de ensino que é o modelo de ensino comercial. Ou seja, os alunos são obrigados a saber falar antes de mais e defender as suas ideias. Eles têm concursos de retórica, eles têm concursos de oratória, eles são obrigados a apresentar os trabalhos publicamente, eles têm concurso de teatro, tudo é feito numa perspectiva deles usarem o seu corpo, a sua voz e a sua cabeça para se afirmarem no contexto global do mundo. Nós sempre fomos pequeninos em tudo, até na forma como nós nos expomos. E isso tarda a mudar. Ou seja, nós continuamos a ter um problema de pequenez na forma como nós nos expomos, na forma como nós nos transformamos para podermos causar uma boa impressão, na forma como nós nos vendemos a nós e como vendemos o nosso produto. Nós podemos não vender rigorosamente nada, mas podemos vender as nossas ideias, influenciando os nossos amigos, a nossa família, os nossos vizinhos. Nós não conseguimos fazer ainda isso. Portanto, nós vivemos num tempo ainda de marcação de domínio fundamental. Por exemplo, nós transformamos as casas dos prédios em prolongamentos das nossas casas das aldeias. A primeira coisa que um cidadão faz é fazer uma marquise. Depois, a segunda coisa, agora já cada vez menos, mas basta olhar, não é? Não é preciso mais. E depois até fazemos uma coisa muito engraçada. É colocamos uns vasos à entrada das casas. Como transformar a nossa entrada da casa, que é o espaço comum, dos prédios do prédio horizontal, no nosso espaço de jardim. Isto diz muito da psico do português enquanto sociedade. Tardamos a mudar este nosso comportamento, a irmos mais além na capacidade de expor, na capacidade de provocar, na capacidade de implicar os outros, na capacidade de chatear os outros. Por isso que os espanhóis estão onde estão e nós não. Pois, Os espanhóis mas os espanhóis não são todos iguais. mas os Os espanhóis... galegos não são como os andaluzes, nem como os catalães, nem como os vascos. Eles vendem-se tão bem. Elas. Não. Não está a entender. Sim, com certeza. Os espanhóis vendem-se muito bem. Eles pegam em 2 baldinhos de areia e um baldinho de água e dizem que tem ali uma praia maravilhosa e as pessoas vão. Claro. Não é? Eles sabem se vender. Tudo que é deles é bom. Tudo que é deles é bom. Nós não. É. Os pequeninos. Somos os provincianos. Os portugueses são os provincianos. Não sabem o valor que têm e não se dão a isso. E não se sabem vender. Faz favor, Mário Jaime. Chega aqui o micro ao Mário Jaime. Chamem um empregado que nós vamos terminar o debate. Nem é preciso um micro para sala pequena. Eu penso que eu não admito que me desautorizem, ok? Nenhum de vocês me vai desautorizar, porque eu tenho o máximo de respeito por vocês. Rapaz, com uma bandeireira hoje. Fala lá. Faz Há uma é. questão que eu penso que já falou da questão dos eixos políticos e quase que é um círculo fechado. Há uma coisa que me preocupa de sobremaneira. Eu não vejo a malta nova virada para a política. Não vejo. Tu não vais Não vejo os miúdos completamente afastados da política. As tuas filhas estão afastadas da política. Ó Jota, mas é uma coisa. Eu acho que isso é um problema complicado, porque isso é um problema que faz com que as coisas fiquem ainda mais fechadas. Não é nada. A juventude está muito empenhada na política. Claro que sim. Uma coisa é... Mas é tudo de direita. Não é isso. Seja o que for. Mas seja o que
for, isso Uma não coisa é é mau estar por natureza. filiado num partido, outra coisa é estarem a participar do partido. Está a ver? Esquece, mas também eles também eles falam. Mas eu só comecei por O dizer. clube está a funcionar com uma endogamia, que é a mulher do fundador do clube está a tomar posse do clube. Talvez responda lá. Mas acha, por exemplo, se for de extrema-direita não tem mal? Não fico preocupado com isso. Eles apoiam o El Salvador, Equador. não é o Bukele, é aquele rapaz novo que mudou a Constituição e tal. É para não sei agora o nome. Uma breca com a minha idade. Bem, El Salvador. Na Argentina. Bukele. vamos ver. Argentina. Não, sim. Isso é o Milan. Eu sei o que estou a dizer. Mas não sabes o nome? Claro que eu sei o que estou a dizer. Se as pessoas apoiam alguém, há uma razão para isso. E nós temos que entender quais são as razões que levam a isso. Ou seja, se nós não entendemos as razões que levam a isso, então nós estamos a dizer assim, aqueles tipos devem ser, à partida, afastados de qualquer participação cívica. Não, ou seja, Mas é preocupante. preocupante. Vamos lá ver. Na década de 80 era mais preocupante, ou menos, que houvessem 18% de votantes no país no PCP. Era o cunhado. Não. Existia a União Soviética. Era mais preocupante ou menos? Vamos lá ver. Nós temos que ver as coisas a cada tempo político. Era mais preocupante nós vivemos numa ditadura, a Espanha viver numa ditadura, a Grécia viver numa ditadura, enquanto os outros países todos da Europa vivem em democracia, ou não? Sim. Era mais preocupante que na década de 70 e parte da década de 80 os países sul-americanos vivessem todos em ditadura, ou não? As democracias não são coisas adquiridas. E as democracias não são coisas tipificadas, ou seja, há democracias formais, há democracias participadas, há democracias adequadas a cada espaço, há democracias com mais intervenção do povo, há democracias com menos. A democracia não é uma coisa que se diga, uma chapa 4 a dizer, aplicou-se ao país, isso está aqui aplicado e é uma democracia. Vamos lá ver, temos que fazer análises um bocadinho mais desprendidas. Ser tolerantes. Não gosto muito da palavra tolerante, porque a palavra Aceitação. tolerante obriga a que alguém esteja por cima do outro. Mas temos que aceitar. Eu tolero que tu fazes isso, não é? Ou seja, Tolerante vai-te lembrar aquela palavra que no Porto se usa muito, burcão. Ok. Tem que ser tolerante. eu acho que nós devemos ter preocupações, acho que nós devemos entender os problemas e acho que devemos encontrar respostas para isso. Isso é que é o principal, da parte dos agentes políticos e dos agentes... Vou terminar o debate. Foi dos debates mais difíceis que eu tive aqui na minha vida. Penso que... Muito respeito. Acho que o Excelso mais merece uma grande salva de palmas de respeito. E naquela altura o Mário Soares e o PS estavam pelas ruas da amargura, não é? Logo a seguir a AD ganhou com maioria absoluta e tal. E ele ia subir uma rua do Banco de Portugal, com 4 ou 5, pé rapado, ele sozinho, para ali em cima, e um rebanho vinha atrás. E um jornalista, um fotógrafo do 1º de janeiro, tira uma fotografia assim com o Mário Soares, mais 4 ou 5 pessoas e as cabras todas atrás. E no dia a seguir vê-se o 1º de janeiro com uma fotografia de Mário Soares na primeira página e diz: grande recepção, Mário Soares. Quando chegamos a lá, Obrigado. falar do estado aqui. Tá? Agora quero uma só, deixa eu estar. Hoje deixa eu estar. Eu gostei muito. Já pedi essa.
Obrigado, igualmente. É uma prova. Olha, tudo bom. Que é para te ver para estar um grande abraço. Está bem, está bem. Na praia a caminhar, os carros Queres tirar uma foto aqui? Não, cumprimentar. Olha lá, por isso a gente pode tirar. Tira. Não,